Pronto, sejam todos bem-vindos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, de maneira especial, temos uma live nesta segunda-feira, que é a live da esperança, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da Páscoa. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. A Páscoa para nós é tempo de esperança, é tempo com certeza de renovar as nossas energias, as nossas histórias, a nossa vida, nossos projetos, naquele que é o Senhor de nossa vida, que é o ressuscitado. Então, hoje, de maneira especial, o convidado para a nossa live é o Anderson Baltazar. Ele é também ministro da palavra, engajado na comunidade, é também o foi também o Mister Brasil 2020. Então eu vou chamá-lo para que ele possa nos ajudar hoje a ressignificar a nossa história nesse tempo tão difícil que é o tempo da pandemia da Covid-19. Com certeza, cada um de nós, nesse tempo pascal, devemos ter sede de esperança, sede de ressignificar as suas histórias, os seus fracassos e até mesmo as perdas da vida. E com certeza o testemunho dele nesta noite será um verdadeiro kairós para nossas vidas nesse tempo tão forte que é o tempo pascal. É preciso olhar Cristo ressuscitado, o seu corpo glorioso, e acreditar que a morte não é o fim da vida, mas é a porta de entrada para vislumbrar a eternidade, a vida com Deus, e também perceber que as cruzes que nós carregamos na vida não é sinônimo também de fracasso. Todo sofrimento tem um sentido em nossa vida. E é preciso fazer a leitura destes sofrimentos para assim encontrar o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado. Então, as narrativas da nossa vida ensinam muito para nós. E com certeza, as narrativas hoje desse jovem que irá dar seu testemunho será para nós um verdadeiro canal de graça. Então, vou chamá-lo agora aqui para ele entrar. Vamos lá, meu povo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, bem-vindo, meu caro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história de vida e de fé com todos vocês. E é um prazer conhecer você. Prazer é meu. E eu estava falando aqui, né, que essa live ela tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivenciando, que é o tempo pascal. Com certeza a sua história de vida serve para nós de inspiração. Eu creio que quando eu conheci a sua história, eu me encantei muito, porque você é sinal para nós de superação. Foi um jovem que perdeu, mas ao mesmo tempo soube superar diante da perda. E mais, ressignificar a sua história. Então, que você agora se apresente para quem não conhece você, acho que tem um público que não conhece. Muita Mas gente, né? é uma história muito, assim, bela. Então, pode se apresentar, meu caro. Muito obrigado. Como já havia dito, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com você, estar lhe conhecendo. Você fez uma bela introdução. Realmente eu compartilho com tudo que você falou. E eu me chamo Henderson Baltazar, sou de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, no estado do Ceará. Sou ministro da Palavra da Igreja Católica. Atualmente estou coordenador dos MEPAs,
da minha comunidade, que é a Nossa Senhora de Fátima, da paróquia São João Paulo II, que é a paróquia aqui de Maracanaú. Também sou da pastoral do batismo, então aqui, pelo menos na minha paróquia, a gente faz um curso da pastoral do batismo para pais e padrinhos, onde na maioria das vezes eu falo sobre os sacramentos, né, sobre a importância do batismo, porque muitas vezes, 90% dos pais e padrinhos, infelizmente, que apresentam o seu filho a Cristo, não sabem exatamente o sentido do batismo. Você sabe muito bem disso. Na maioria das vezes, eles confundem padrinho com patrocinador, né? Então, essa distinção que a gente tem a missão de levar para os pais e padrinhos. Sou da infância e adolescência missionária também, então a gente faz essa contribuição de serviço na nossa paróquia. E desde criança, né, eu sirvo na minha paróquia, e isso foi o que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Que o serviço nos edifica, né, ele nos fortalece. E eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de poder mostrar, né, o meu serviço para a minha comunidade. No dia 23 de fevereiro, eu sofri um grave acidente automobilístico que mudou completamente a minha vida. A partir daí, eu me tornei uma pessoa com deficiência, né? Eu sou amputado da perna esquerda, o pé mais especificamente, e foi um momento de muita reflexão, né? E esse momento que eu vou compartilhar com vocês, bem breve, que para que a gente possa avaliar as nossas dificuldades e tentar transformá-las em lição de vida. E o alicerce sempre será Jesus, né? Porque o que aconteceu comigo, Ramon, foi uma injustiça. Se eu falar alguma coisa errada liturgicamente, você me corrija, mas esse testemunho que eu vou falar é o meu ponto de vista de amor a Deus, na proximidade que eu tenho com Jesus. Muitas pessoas tentavam justificar esse acontecido que aconteceu, que infelizmente aconteceu comigo, essa fatalidade, que era um propósito, o que era a permissão de Deus, né? Olha, isso é permissão de nenhuma folha cai se Deus não permitir, que é uma frase que nem é bíblica, é do Alcorão, né? Então, assim, e as pessoas tentavam justificar essa injustiça nas costas de Deus. Não, isso aconteceu porque Deus quis, Deus tem um propósito na sua vida. E eu ficava reflexivo, né? Pensava assim, poxa, que Deus ruim é esse? Que ele permite que as injustiças aconteçam, né? Se ele permitisse que isso acontecesse, não, permito, ele tiraria a responsabilidade do alcoólatra que bateu em mim, que foi uma grande imprudência. Não, eu permito e ele vai sofrer um acidente. Claro que tudo é permissão, mas nem tudo é vontade. Porque o próprio Cristo, ele passou pela maior injustiça da vida para provar que injustiças acontecem. Mas que nesse período pascal, ele nos convida a ressuscitar. Né? Porque Deus estava com Jesus no sofrimento e na ressurreição. Então, o próprio Deus, ele se fez homem e passou pela maior dor que um ser humano pode passar, que foi a dor carnal e a dor da injustiça, para comprovar que nós também iremos passar. Mas que com Deus, com o próprio Cristo, nós podemos ressuscitar com amor, levantar a cabeça e seguir em frente. E foi isso que eu fiz, porque eu tinha Deus na minha família, nos meus amigos, na minha comunidade. E o quão é importante, Ramon, você plantar sementes boas, né? Porque no momento que você mais precisa, você tem esse acolhimento. E o poder da oração, ela é muito forte, porque eu passei 15 dias em coma, né? Então, a minha família, a comunidade, ela ficou, nesse período, em momentos de oração, em vigília, né? Eu acordei, e logo depois que eu acordei, era mais oração ainda, né? Mais corrente, porque assim, as pessoas rezavam para que eu acordasse. Mas como é que eu iria acordar? Então, foi outro momento de oração. E depois de 40 dias, né, que eu fiquei internado, 40 dias é um número muito simbólico,
né, para nós cristãos, sobre a quaresma, esse período de reflexão, esse período de penitência. Quando eu cheguei em casa, a gente passou 40 dias em agradecimento, comigo presente. Então, muitas vezes a gente pede, mas a gente se esquece de agradecer. Então, esse momento, né, para a minha vida, me fortaleceu mais ainda na caminhada como cristão e de mostrar para as pessoas, né, que nós podemos suportar, sim, as injustiças da vida e transformá-las em lição de vida e poder motivar as outras pessoas. Então, acho que essa é uma introdução aí para começar aí a nossa conversa, né? Com certeza. É interessante perceber, né, que às vezes é no sofrimento que a gente observa o amor das pessoas que estão ao nosso lado, né? Sim, Eu creio que você deve ter vivenciado bastante essa experiência do amor. O amor que é capaz também de se doar. Às vezes, você que passou, com certeza, um dia que você não podia andar, sequer se locomover, né? isso. Com certeza, o apoio das pessoas que lhe ama foi essencial, principalmente da família, né? Exatamente. E, Ramon, nesse período, eu ainda estou em reabilitação, ainda vivencio muitas coisas, né? Muitas provas, muitos exemplos de vida que com certeza no dia a dia eu multiplico esse tipo de informação para poder atingir as pessoas de forma positiva. E eu tive várias provas, né? O poder da oração, mas a oração, ela tem que ter a ação, né? Eu precisei de bolsas de sangue no momento que eu estava internado, no momento que eu estava em coma. As pessoas oravam, mas se elas não tivessem se disposto a ir aos hospitais para doar o seu sangue, essa ação, possivelmente eu não teria sobrevivido. Então, o quão é importante a ação, né? E isso é litúrgico, né? Não adianta a gente estar falando de Jesus se o nosso coração, a nossa ação está longe dele. Então, o poder da ação, na minha opinião, ela é bem mais eficiente do que a oração. Sem ação, sem oração, oração sem ação, a gente sabe que não tem poder, né? Quando a liturgia diz nem só de pão viverá o homem, né, mas da palavra de Deus. Nem só de pão, mas o homem precisa do pão. Para não morrer de fome, só o pão é suficiente. Mas temos que ter oração, temos que ter a palavra de Deus para sermos completos. Como você falou logo no início, na sua introdução, a morte não é o fim, né? Então temos que ter essa consciência como cristão, levar as coisas positivas, o amor das pessoas para conosco, também colocar o nosso amor à disposição como serviço e olhar para Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Tem uma coisa que a gente observa, né, muito bem que você falou, a vida de oração, ela vem do lado dela as obras, aquilo que São Tiago fala nas suas cartas. Sim, A fé sem obras é morta, ou melhor, é sem vida, sem é vida. sem fruto. Então, a oração, com certeza, impulsiona uma ação, a um gesto concreto, a um gesto de se ofertar, a um gesto de se doar plenamente. Com certeza você deve ter vivenciado isso e ainda vivencia, com certeza, diante dessa realidade. Principalmente a família, né? Sim, A família, de fato, é um lugar onde brota verdadeiramente aquilo que é do próprio coração de Deus. Esse amor exatamente. que acolhe, este amor que se oferta, este amor que é capaz também de amar sem limites, e dependendo do sofrimento. Eu vi, eu acho que um vídeo, eu não sei se foi uma reportagem, do testemunho da sua mãe. Sim, Com certeza ela deve ter, eu imagino a imagem da sua mãe, com a mesma dor de Maria aos pés da cruz. Aquela imagem bela de sim. Nossa Senhora das Dores, É, que sempre orou pelo seu filho e que está lá, sempre exatamente. do lado.
Você pode Assim, comentar isso, é bem o relato forte. da minha mãe é muito forte, né? Porque, assim, eu e a minha mãe, a gente sempre foi muito próximo, muito amigo. Foi uma dor imensurável, principalmente nos momentos que ela ia me visitar na UTI, né? Eu em coma, acamado, entubado, e ela impotente, sem poder fazer nada. A única coisa que ela teria de fazer era a oração, né? Ela era confiar em Deus que eu iria sair daquele ambiente, daquela realidade. Mas é algo impressionante quando a minha mãe relata a força que ela tinha de ir ao meu encontro. Porque, assim, humanamente para ela era impossível. Todo mundo que chegava aqui em casa para visitá-la, ela estava em choque, ela estava sem acreditar naquilo que estava acontecendo, ela medicada, né? Então era muitos sentimentos que acabavam atingindo o corpo dela. Mas no outro dia, quando ela ia me visitar, ela criava forças. Ela ia e feliz. E ela acredita muito que era o Espírito Santo de Deus agindo sobre ela. Assim como Maria, uma mãe, ela não suportaria ver o filho daquela forma. Mas quem habitava nela era o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus era que conduzia para suportar aquela dor e passar a sua força para o seu filho. E era isso que a minha mãe fazia, né? E, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus pela minha vida e pelas orações da minha mãe, porque com certeza foi muito forte e por isso que eu estou aqui hoje conversando com você. O amor de nossas mães, com certeza, é algo como, a gente pode fazer, indescritível, né? Indescritível. Exatamente. É algo bem forte que nós somos incapazes de compreender. Então, somente, de fato, na ótica divina. Exatamente. Então, Não tem como explicar, né? Só o Espírito Santo de Deus mesmo. Esse é exato, o mistério da fé. exato, meu caro. Eu creio que também uma cena forte, né? Que, que você deve ter vivenciado a partir da amputação, né? Aí eu vejo uma palavra que sintetiza muito, é a palavra recomeçar, meu amigo. Parece que é começar do zero uma nova vida. E às vezes a questão do reinventar, né? Preciso reinventar a minha rotina. E às vezes e você já tinha tanto projeto, né, em mente, você estava concluindo o curso, né, era de Eu estava no quinto educa... semestre quando eu sofri o educação acidente. física. No quinto É, semestre. Porque quando a gente. Ramon, imaginamos o que aconteceu comigo com qualquer pessoa, menos com você. Então a gente pode imaginar uma catástrofe dessa com qualquer um. Um vizinho, até alguém da própria família. Menos com você. Então é um impacto muito forte. Né? O que vai ser da minha vida a partir de agora? Porque o Henderson, antes do acidente, é outro completamente diferente do que eu sou hoje. Fisicamente, espiritualmente e psicologicamente. Graças a Deus que eu consegui me fortalecer ainda mais com essa minha limitação. Entender as dores das pessoas com deficiência, entender a falta de acessibilidade, compreender que muitas coisas não é mimimi, como muita gente diz por aí. É algo referente ao capacitismo, né? As pessoas que indiretamente entoam palavras como ditos populares que ofendem diretamente as pessoas com deficiência. Né? Então, eu consegui compreender essas pautas tão importantes na nossa sociedade e também compreender as simples coisas da vida. Compreender a valorizar as simples coisas da vida. Um toque de mão, um olhar, um escutar, um falar, um pisar no chão. E muitas vezes, para que possamos entender a dimensão dessas coisas, é preciso perder. E eu convido as pessoas, né, com meu testemunho, no dia a dia, que não é necessário perder.
né? Que podemos sim valorizar as simples coisas da vida sem precisar de uma tragédia. Então, acho que é isso que é a nossa missão, né? Das pessoas que passaram por alguma dificuldade traumática, como perca de um membro, por exemplo, mas todo mundo tem as suas dificuldades, que com certeza, quando compartilhamos essas dificuldades, não é para dizer que a nossa é maior do que a outra, mas comprovar que qualquer dificuldade, qualquer sofrimento pode ser superado. Muito bem. Eu me recordo na questão que me vem à mente, a questão também de você nunca desistiu de fato de tentar andar, Isso. mesmo com a sua deficiência. Você nunca perdeu a esperança. Eu acho que aqui diz tudo, diz muito para as pessoas também que têm alguma deficiência. É preciso ter a coragem de superar a sua limitação. O que você diria para o povo que sofre por alguma deficiência como a sua? Olha, primeiro, para Deus, absolutamente nada é impossível. Eu acreditava muito, muito mesmo, que eu voltaria a andar. Porque depois do acidente, antes do acidente, eu tinha vários sonhos a serem alcançados. Mas depois que eu sofri o acidente e eu perdi, né, essa coisa tão linda que é andar, meu único sonho era voltar a andar. Eu tinha esse sonho a ser realizado. Dos outros, depois eu alcançaria. Veria por consequência, né? Então voltei a andar porque eu acreditei muito nessa possibilidade. Eu poderia andar de qualquer forma, mas eu tinha comigo que eu voltaria a andar de qualquer forma. De uma perna, ou com as duas, com prótese ou sem prótese. Mas, na verdade, eu voltaria a andar para a vida. Eu poderia estar de cadeira de rodas, mas eu voltaria a andar para a vida. Assumi novamente o ministério, voltei à faculdade, voltei a dar aulas de educação física, fiz especialização, fui para a graduação, né, pelo corpo docente da universidade, dei aula na universidade por 2 anos, calcei a prótese, comecei a cuidar do meu corpo, da minha saúde, comecei a dar aula de personal trainer, veio a oportunidade de participar do concurso de beleza, que foi o Mister Brasil, concorri em 2019, fui aclamado Mister Ceará 2020 e fui eleito Mister Brasil Manhunt 2021. Então, quando você volta a andar para a vida, quando você se permite, as possibilidades acontecem, né? E com todas essas realizações, eu consigo diretamente, com as ações e não com as palavras, atingir as pessoas de forma positiva. E eu fico muito, muito feliz com tudo isso. Isso é belo. É sinal também que a nossa vida, de fato, se torna um testemunho, né? Todo mundo Um tem tes- todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem a sua realidade, e que possamos, com as nossas dificuldades, não é esbravar o nosso sofrimento, mas é transformá-los em coisas boas. E algo muito emblemático é o momento em que estamos vivendo. Um momento de pandemia que são incontáveis as coisas ruins. A gente pode apontar, e tem muitas coisas ruins, mas que dessas coisas ruins, dessas coisas perversas, dessas injustiças, a gente pode tirar lições de vida. A gente pode tirar algo positivo. E uma das coisas positivas foi o poder da solidariedade, o poder da união, o poder da comunidade, o poder da empatia. Que com tudo isso, né, a gente pode sim sair dessa pandemia com a cabeça erguida, né? Infelizmente, injustiças acontecem, tanto de pessoas quanto governamentais, mas que pelo menos fazendo a nossa parte, a gente pode sair dessa, sim. Né? Então, acho que essa nossa parte também vem da palavra de Deus, né? Essa nossa parte vem do amor das pessoas.
E como você, né, seminarista, está quase se formando, eu creio já é diácono, já me diga aí como é que tá É aí o meu último ano de formação, meu caro. Vou certo. mandar um convite para você, viu? Ah, com É para vir, viu? certeza. Para minha ordenação presbiteral, viu? Aqui na paróquia, É mas pertinho. É perto, né? Fortaleza, São Luís, perto bem demais. pertinho. Eu fico muito contente É, com o seu convite e farei o possível aí para estar presente. é uma amizade que nasce, de fato, mas eu tinha uma história. Eu sofria, sabe, de que? De estrabismo. Eu fiz Certo. a teologia, acho que foi quando eu iniciei a teologia. Eu sempre tinha medo. Eu era incapaz de olhar para as pessoas. Eu acredito que ainda tem essa timidez que é precisa ser superada devido ao meu ministério que eu quero abraçar, né? Então foi algo também parecido com a sua história. Porém, minha realidade era mais na questão do falar, de olhar para as pessoas, de enfrentar a vida, né? E mais que eu sofria muito bullying na escola, né? Crítica, por conta dos meus olhos que se desviavam o globo ocular. Então era bem complicado, viu? Superação também, meu caro. Com certeza. E com certeza, de uma certa forma, bem mais difícil do que a minha, né? O enfrentamento da minha deficiência é porque, assim, a minha deficiência, como é que eu posso dizer? Muitas pessoas, Ramon, apontam para mim e perguntam: você já sofreu preconceito? Como é a vida de uma pessoa com deficiência? As pessoas lhe julgam por isso. E eu sempre respondo que eu sofro preconceito, mas não das formas que as pessoas pensam que eu sofro. O preconceito, Ramon, está mais na aparência do que na deficiência. Todas as vezes que eu vou no shopping ou no banco e pego a fila preferencial, as pessoas duvidam da minha deficiência, principalmente quando eu estou de calça, né? Então, possivelmente, se eu fosse negro ou se eu tivesse mal vestido, as pessoas não perguntariam que deficiência era minha. Mas como eu Uhum. estou bem vestido, arrumado, cabelo pronto, uma aparência boa, agradável para as pessoas jamais acham que eu tenho uma deficiência física, né? Então, o preconceito que eu sofro é pelas pessoas acharem, pela minha aparência, que eu não sou deficiente. Então, isso me incomoda. Isso me incomoda gravemente, né? E a questão do estrabismo é algo muito sério, né? Algo que também os termos capacitistas são muito aplicados. Por exemplo, cara, eu falei 3 vezes contigo, parece que é moco. A gente tira a credibilidade, né? A potência que as pessoas que têm deficiência auditiva têm de se comunicar. É como se elas fossem incapazes. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Quando a gente faz isso, a gente tira a incapacidade das pessoas que não conseguem enxergar. João sem braço. Outra coisa, cara, deixa de ser mongoloide, deixa de ser autista, parece que é retardado. A gente Uhum. menospreza as pessoas que têm deficiência intelectual, as crianças e adultos que são autistas, que sofrem com algum grau de autismo. Então, assim, não é ser chato, é tomar cuidado em não ferir as pessoas, né? Em tomar cuidado em se colocar no lugar das pessoas. Não necessariamente eu não sofra esse tipo de preconceito, as outras pessoas não sofram, né? Um discurso mais escutado é assim: não, comigo eu não tenho essa frescura, por que o outro vai ter? Né? Mas será que você tem a mesma realidade que a outra pessoa? Será que você sofreu as mesmas coisas, né? Sofreu os mesmos bullying que aquela outra pessoa sofreu? Então, o grande segredo de levar a vida com respeito e moderação é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do irmão. E Deus está onde? Deus está em nós, né? Deus está no irmão, Deus está na irmã, e devemos sim, né, tratá-los com respeito e tomar cuidado, né, para não feri-los de alguma forma.
Você trouxe uma questão muito pertinente, né? A questão da empatia. E eu coloco aqui a questão também de aprender a aceitar o diferente, né? Que eu creio que é o grande desafio para a sociedade atual. Para muitos é E uma utopia, né? Para muitos é uma utopia. mas é o grande desafio que eu coloco aqui por causa que nós carregamos de fato essa condição, que eu digo aqui até mesmo própria, que é a questão do nosso humanismo, né? Deveria ser, né? Uhum. E aí, se a gente for ver na ótica cristã, temos um Deus que se encarnou, assumiu a condição humana, se fez pessoa, um de nós, para, com certeza, nos divinizarmos, para fazer, com certeza, cada um de nós pessoas melhores, né? E aí, às vezes, diante de determinada situação, às vezes a gente se pergunta, né? Cadê o humanismo? Então, esse tempo que estamos vivendo é o tempo de retornar, de fato, a essa fonte primária, de respeitar as pessoas e de reconhecer elas o seu valor. Eu vejo que Jesus ensinou muito bem isso no Evangelho, a gente pode observar isso nas narrativas, que ele sempre fez a opção pela pessoa com um valor absoluto. A lei não estava acima da pessoa. Não é à toa que ele curava até nos dias de sábado, rompendo com a tradição judaica. Então aí a gente percebe, de fato, em Jesus, o verdadeiro humanismo. E às vezes a gente tem aquilo que o discurso às vezes não condiz com o nosso testemunho. Eu vejo que aqui está a verdadeira chave para nós. A nossa vida tem que condizer com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente prega. Eu vejo que falta isso muito para nós, meu caro. Falta muito mesmo, ao ponto de sempre questionarmos, né? Como é que alguém que usa esse tipo de discurso é cristão, né? Levaríamos o próprio Cristo para a atualidade. O que Jesus falaria hoje? O que Jesus seria apontado nos dias de hoje, né? Então, é algo que muitas vezes eu fico sem acreditar se realmente essas pessoas acreditam que estão levando a mensagem de Deus, né? Um Deus que para eles não foi humano, não se fez homem. Porque quando temos a dimensão de que Deus se fez homem, se fez carne, ele nos convida, assim como ele, a fazer os mesmos milagres. Assim como a multiplicação do peixe e dos pães, assim como a cura do leproso, assim como a ressuscitação de um morto. Do nosso jeito, quando vemos Cristo como pessoa além de Deus, conseguimos replicar os mesmos milagres e os mesmos ensinamentos de Jesus. Assim como na partilha dos pães, podemos fazer o milagre da partilha. Podemos fazer o milagre da comunhão. Assim como a cura do leproso, podemos convidar aquela pessoa que ninguém quer chegar perto para o nosso meio. Assim curaremos essas pessoas da lepra, né? Então eu acho que esse discernimento é o verdadeiro discernimento de ser cristão. Porque era muito fácil apontar para Deus e dizer que ele é o Todo-Poderoso. Mas o que vamos fazer a partir desse conhecimento? O que ele nos convida a fazer como cristão? Assim como o mandamento do próprio Cristo, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então é algo muito forte que devemos levar no nosso coração e replicar. Sabemos que é muito difícil a nossa vida, né? A vida cristã, a vida como um todo, né? Passamos por muitas dificuldades, mas Deus, ele nos convida ele, na verdade, ele não nos convida, ele está junto conosco. Porque quando somos questionados, aonde estava Deus, né?
quando aquela criança morreu de fome. Aonde está Deus nesse momento de pandemia, onde várias pessoas estão morrendo? Aonde está Deus? Deus está no amor. Deus está na lágrima da mãe. Deus está na nossa lágrima. Deus está na nossa força. Deus está junto conosco para conseguir superar todas essas dificuldades e todas essas injustiças. Creio que através dessas palavras, né, com certeza que de esperança, com certeza que brota de fato deste Deus que nos ama, deste Deus que nos abraça e ao mesmo tempo que nos levanta, né? Eu creio que essa experiência que você sentiu, né, no momento que você sofreu aquele acidente e da sua recuperação, essa experiência pessoal que cada um de nós devemos fazer com o Senhor ressuscitado, que caminha conosco. Você que estava na maca, pensava que tinha até morrido, teve uma história que você disse que tinha uns monstros, né? Um É sonho, porque, acho que não. porque no coma eu sonhei em outra realidade. Eu tinha sonhado que eu tinha Exato. sido sequestrado, mas eu acredito muito que foi Deus que me deu aquele sonho para diminuir a dor, para que quando eu acordasse eu não tivesse um impacto muito grande, né? Porque no sonho, no coma, eu já sabia que eu estava com o pé amputado, já sabia que eu estava na UTI, já sabia que eu estava com fixador externo na perna, que foi um ferro que eu fiquei na perna. E eu acredito muito que foi Deus que me deu esse sonho, porque quando eu acordei eu não derramei uma lágrima, né? Porque eu tinha derramado toda a lágrima no coma, né? Sonhando. E o quão Deus é maravilhoso. Deus é tão maravilhoso na minha vida que ele tirou toda a minha dor do acidente. Eu não me lembro de absolutamente nada. Eu não sofri nenhuma dor no acidente. As dores vieram depois, né? Porque a partir dali, aquelas dores dependiam de mim. Naquele momento, não. Então Deus não achou justo comigo. Não. E nesse momento aqui, a sua vida depende de mim. Mas a partir do momento que eu acordei, até agora, dependeu exclusivamente de mim, com força de Deus. Então, acima de tudo, temos que nos permitir a Deus agir na nossa vida. E assim foi o que aconteceu, né, comigo hoje e o que ainda está acontecendo, porque eu ainda estou engateando, né? Ainda tenho muita coisa a aprender e muitas coisas aí a compartilhar com muita gente. É interessante, Henderson, que Deus ele utiliza daquilo que ele nos dá, a liberdade, a liberdade. Aí é preciso estar abertos para acolher ou não o seu projeto, né? Exatamente. E eu acho interessante quando você colocou que sentiu a dor depois do acidente. E aí, às vezes, eu pergunto a você aqui, acho que alguém nunca perguntou. Será que com essa realidade do seu sofrimento até hoje, lhe ensinou alguma coisa que na vida não havia jamais, eu posso dizer, ensinado? Será que foi uma verdadeira lição de vida para o Henderson hoje caminhar, prosseguir com seus sonhos, nunca perder de fato a esperança, amar as pessoas com certeza que não amava, principalmente a família, você valorizar mais os nossos, né, que estão ao nosso lado? Você. Teve muitas certezas que eu tive pós-acidente, né? Então, realmente é uma pergunta muito boa. A primeira é que nós cristãos, em algum momento da vida, a gente questiona a existência de Deus. Não tem como. É algo humano. Essa fase não existe mais na minha vida. Esse foi o primeiro ponto. Eu não tenho mais dúvida que Deus existe. E a segunda é que ele me comprovou que toda dor com Deus é suportável. Eu fui no auge da minha dor, né? Daquilo que eu poderia suportar.
E Deus, ele foi a minha fortaleza. Foi com ele que eu consegui suportar todas as dores da fisioterapia, todas as dores pós-cirurgia, todas as dores que eu tinha de algum momento duvidar que eu não poderia andar novamente, que eu não seria mais a mesma pessoa, que eu não poderia mais jogar futebol, que eu era atleta semi-profissional de futebol, então hoje eu não jogo mais futebol. Então como é que eu iria suportar essas dores? Deus, ele faz com que a gente suporte e supere as dores da vida. Então acho que foi isso que aconteceu na minha vida. Então é uma lição, com certeza, para o nosso público que está em casa nos acompanhando. E às vezes a gente sempre quer largar os pontos. Uhum. E aí diz, rapaz, não está nada bem. E aí às vezes não faz o esforço. Aquilo que você falava, né? Depende de mim também. E aí, às vezes a gente tem vários meios e às vezes falta a força de vontade, né, meu caro? Não A é, gente. não é clichê, mas o primeiro ponto tem que partir de nós. Sempre. Uhum, Né? A comunidade, as pessoas, a família, elas estão dispostas a ajudar. Mas você tem que querer ajuda. Né? Isso vale para todas as esferas de todas as dificuldades que a gente passa. Né? É aceitar aquela realidade e aceitar ser ajudado. A gente tem que também compreender que podemos e devemos pedir ajuda. Né? Aí, a partir desse momento que somos ajudados, Deus nos convida a ajudar, a servir, para agradecer todo esse carinho, todo esse amor que possamos ter recebido durante esse sofrimento. tá certo. Não tem mais nenhuma pergunta a fazer a você. Você respondeu tudo, né? Mas assim, é uma satisfação muito grande, né? Faz um tempo que a gente ficou de marcar, né? Faz desde o ano passado, né? Teve o Essa, concurso, né? mas realmente é muito difícil, né? A gente marcar um período. Tem muitas lives, muitas pessoas querendo conversar, saber Ah, um pouco, né? Da minha história. E eu fico muito feliz em saber que eu posso compartilhar e que eu consigo atingir as pessoas, né? De forma positiva, assim como eu venho falando. Porque esse é o meu sentido de vida hoje, né? E eu fico muito feliz demais em, em poder receber um convite de pessoas como você, né? Que já está na caminhada, tem um carisma, tem o dom da palavra, serve a Deus com muito amor, venham acompanhando. Então, é muito gratificante para mim poder receber um convite de pessoas como você. Né? E para que a gente possa, já está quase uma hora, para que a gente possa encerrar, né, a nossa conversa, a nossa primeira conversa, né, de outras que poderão vir. com certeza. Eu convido a todas as pessoas que estão nos assistindo, quem souber, reze conosco, e quem não souber, feche o seu olho e faça a sua oração, né, a sua oração particular, a sua oração com Deus, mas que essa oração que vamos rezar juntos foi uma das orações que eu rezava todos os dias. Eu rezava todos os dias porque eu acreditava que Maria estava comigo também. A Mãe de Deus, ela derramou todo o seu amor, né, no meu corpo, todo o seu amor na minha família, me fez entender o verdadeiro valor e o verdadeiro sentido da vida. Né? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Poxa, Doutora, pura esperança, nossa salve. a vós bradamos, degradados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando nesses vales de lágrimas. E após advogada nossa, nesses vossos olhos, misericordiosos a nos ouvir. Depois deste desterro, mostrar-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. É isso. E que essa Salve Rainha também ilumine todas as pessoas, né, que estão com algum familiar nos leitos de hospital, né, que essas pessoas tenham fé, né, que tudo vai passar, que o seu familiar, o seu parente, o seu amigo, seu pai, sua mãe vai sair do hospital, vai chegar em casa. Então, continuem se cuidando, isso eu falo para todas as pessoas que estão nos assistindo, né, façam a sua parte, e assim a gente vai seguindo a nossa vida com muito amor e carinho, né, recebendo o amor das pessoas e também compartilhando o nosso amor no serviço de Deus. Então, é isso que eu teria para falar na noite de hoje. Então, faço minhas considerações finais, dizendo às pessoas que estão aqui na live aquilo que o Papa Francisco sempre fala: não deixe que nos roube a esperança. A esperança é o tesouro mais precioso que nós temos. Então é isso. Então, ratifico aqui a minha sincera alegria por você aceitar o convite para participar dessa live nesta noite. Então, conte com minhas orações, Deus possa abençoar os seus projetos, que com certeza são inúmeros. Você não para de sonhar, sempre tem algo novo a reinventar, com certeza. A gente acompanha, eu que acompanho já a sua história, que me inspira também a caminhar na caminhada cristã, como você como leigo, eu como futuro ministro da igreja. Então isso é de grande valia também para o meu crescimento, seja ele espiritual, seja ele também humano. Então, muito obrigado também pelo seu sim, pela sua oferta também de vida na igreja. Que isso é gratificante, com certeza, para mim e para todos nós, né? Muito obrigado, meu caro. Deus te abençoe. Amém a todos nós, e nesse momento, né, em forma de agradecimento pela sua missão, eu rezo pelas vocações, né, as vocações no nosso país, as vocações na América Latina, as vocações no mundo inteiro. Senhor Jesus Cristo, que nos ensinastes a pedir ao Pai, que mande operários para a vossa messe. Fazei que tenhamos sempre famílias e comunidades verdadeiramente cristãs, berços de vocações. Despertai nossos jovens, Senhor, o ideal de seguir a Cristo, a vontade firme de dedicar-se ao vosso serviço, para continuar a vossa missão junto ao povo de Deus. Suscitai entre nós, sacerdotes, religiosos e religiosas, que na inspiração da Eucaristia e da Virgem Maria, realize o projeto missionário do Reino. Fortalecei, Senhor, a vontade dos escolhidos, para que sejam atentos em escutar a vossa voz, e sigam corajosos as inspirações do vosso Espírito. Dai perseverança e coragem a todos os chamados para a missão. Leigos, bispos, padres e religiosos, para que desempenhem com amor e fidelidade o seu ministério na igreja. Fortalecei, Senhor, a vontade dos escolhidos, para que sejam atentos em escutar a vossa voz, e sigam corajosos as inspirações do vosso Espírito. Dai perseverança e coragem a todos os chamados para a missão. A messe é grande e poucos os operários. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, gratidão, meu irmão. Então, estamos aqui, viu? Qualquer coisa é só chamar, pedido de oração. Então, conte com a minha amizade, viu? Conte com a minha amizade também. Deus te abençoe, Deus abençoe a nossa missão, a sua missão e a missão de todos. Grande abraço. Se você autorizar, eu vou disponibilizar essa live no meu canal, viu? Se você autorizar. Pode ficar à vontade, meu querido. Tá ok. Abração. Se cuida. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado a todos.